Exatamente, né? E a gente vai começar falando para vocês sobre o fantasma da venda, né? A gente tem que trazer o elefante branco para o meio da sala, né? Vamos apresentar para vocês o elefante que fica embrulhando o estômago de vocês, que é aquele assunto que às vezes você quer, mas você tem medo de falar e tudo mais, né? Por que a gente tem tanto medo de vender? Como o Jeff mesmo falou, porque a gente tem medo de que a gente seja associado àquele vendedor chato, que fica empurrando as coisas para os outros, né? Que é insistente, que ele tá tentando, sei lá, vender ar-condicionado para o esquimó e não é bem por aí que a situação funciona, né? Mas a gente vai falar uma coisa para vocês que, assim, ó, é uma verdade que até pode doer. Se o seu livro, ele inspira alguém, ele resolve algum problema, ele pode trazer um momento de distração, um momento de alegria para alguém, e você não oferece isso, gente, sinto muito, escritor, mas você está sendo egoísta, né, Jeff? Exatamente, né? Só pelo fato de você ter dedicado horas, meses, anos da sua vida escrevendo esse livro, e agora você tá com aquele medinho de tirar o elefante branco do meio da sala e expor, posicionar ele para que vidas sejam transformadas, isso tudo já diz muito do que você é. Você não escreve, eu sempre digo que de cada 10 escritores que falam, eu só estou escrevendo um livro para ter um livro, eu não quero vender muito, eu não quero que as pessoas também leiam muito. 11 estão mentindo, porque não existe escrever um livro, não existe você publicar um livro para transformar e impactar vidas. Essa live, ela está focada para que você tire o fantasma da venda, afaste aquele elefante branco do meio da sala e já se posicionando e escrevendo com intencionalidade, que foi a live da semana passada, comece a vender com autoridade, né, Gisele? Não queira você ser reconhecido e poder falar mais sobre a sua obra. Não, aliás, né? Queira ser conhecido e poder falar mais sobre a sua obra. Não queira ser um escritor que só alcançou o sucesso depois que morreu, porque alguém da família foi lá, abriu uma gaveta e achou um manuscrito. E isso é muito importante para vocês saberem, né, pessoal? Que você pode sim ser um autor reconhecido, você pode sim falar mais sobre a sua obra, explicar melhor o que você estava pensando quando você fez a sua obra, se você realmente publicar e oferecer essa obra para outras pessoas, né, Jeff? Exatamente, exatamente. Porque o grande segredo dos autores que lucram, dos grandes autores que vendem livros, está exatamente nisso. Eles não esperam morrer para que eles sejam imortalizados através da escrita. Eles se posicionaram porque eles acreditaram ou acreditam que aquela história ela vai transformar vidas, ela vai impactar vidas, ela vai fazer com que as pessoas se movam do ponto A para o ponto B. Aí você pode pensar assim, quando a gente fala dessas coisas assim, a gente vê que o escritor, quando ele tem medo de vender, principalmente, ele arranja muitas desculpas, né? E uma das principais é essa aqui. A ilusão de que precisa ter milhões de seguidores, milhares de seguidores para poder vender os seus livros. E a gente vai derrubar essa desculpa agora. Mas eu não tenho ainda 10 mil seguidores, então ninguém vai comprar o meu livro. Cara, esquece isso, gente. Esquece, assim, ó, o número de seguidor é métrica de vaidade da rede social, tá? Vamos deixar uma coisa bem clara, você pode ter explodido de milhões de seguidores porque um dos seus vídeos viralizou e um monte de gente começou a te seguir e depois essas pessoas nem lembram mais que estão te seguindo, tá? Vender livros não depende de ter milhares de seguidores, ele depende de estratégia, né? O método TPV ensina você a escrever com intencionalidade nas redes sociais para as pessoas, para que os seus seguidores, para que as pessoas despertem a curiosidade, mas ué, quem é essa pessoa? Gisele acabou de falar, Dona Zeli vendeu para pessoas que nem seguiam ela na rede social, começaram a seguir ela depois que ela falou no lançamento o arroba do Instagram dela. E aí, por quê? Porque ela se posicionou, ela não teve medo de falar qual era o objeto de transformação do livro dela. Ela se posicionou para que esse livro fosse vendido. Né, Gisele? Exatamente, né? E aí vem
o que a gente está falando para vocês dessa questão do posicionar, a importância desse posicionar, a importância de você estar aparecendo, que é despertar o poder da pré-venda estratégica, né? O segredo, né? Às vezes o pessoal vem e pergunta assim, mas qual é o segredo para o lançamento ter sucesso e tudo mais? Então, assim, vou dizer para vocês que o lançamento, o segredo dos grandes lançamentos, ele não está no dia do lançamento, mas sim no tempo em que antecede esse lançamento. 1 mês, às vezes 2 meses, já que antecede. É aqui que entra o conceito da pré-venda deste livro. Né? Então, assim, a gente precisa que você tire da ideia que precisa mandar rodar 500 exemplares para depois pensar, será que alguém vai comprar? Será que este livro vai vender? Né? A gente tem que pensar o quê? Tem que pensar no aquecimento desses seus leitores para despertar o desejo deles, a curiosidade deles, para que eles tenham interesse em comprar, para que eles estejam fazendo fila, para que eles comecem a perguntar no seu perfil assim, quando vai abrir a venda do teu livro? E a gente trabalha uma estratégia bem legal de pré-venda, que quem estiver com a gente na Masterclass da semana que vem, a gente vai explicar exatamente qual é o pulo do... Exatamente, né? E aí, falando nisso, vem a pergunta, né? Você sabe aonde estão os seus primeiros leitores? Né? E eu nem estou falando de vovó, mãe, pai, irmão. Né? Mas assim, de verdade, você sabe onde estão os seus primeiros leitores? E aí, pá, o meu assunto dela conecta com o que realmente eu estou vivendo. E aí acontece a mágica de você ser um vendedor, deixar de ser um vendedor chato que diz assim, compre meu livro e vende, passa a ser um vendedor que vende com autoridade. Exatamente, né? E aí você acaba abrindo caminho para o seu legado, né? Que é a gente já está chegando nos nossos quase finalmente da live.